quarto episódio, quarto amiga? episódio do nosso Benza podcast, a Deus, Quem Age benza Pode. a Deus, e com uma Não é? mulher bem parecida com a gente, né? Não é, menina? Bem parecidinha, assim, já vi, assim, que pelo jeito de falar, já... Loura, Loura, linda, virada no inteligente, samurai. olha, combinou certinho. Gêmea, trigêmea. Combinou certinho. Vou falar para vocês. Mais uma vez, a gente está batendo firme Olá. nessa segunda temporada, né? Isso. Sobre as nossas mudanças, né? Mudança de estúdio. Hoje temos uma empresa, a Lumina, que toma conta de todas as nossas redes. Eu tô apaixonada pela nossa almofadinha rosa. Foi o presente da empresa Lumina. Obrigada, meninas. Ana Maravilhosas. Carolina e Amei. Luísa Malafaia. A gente amou, a gente está aqui assim, tá amando Nossa cara. tudo. E agradecer, né, por mais um dia, agradecer por mais um episódio. Essas mudanças todas que aconteceram também acontecem no nosso roteiro. Sim, né? lógico. Então, antes terminava, né, com a palavra, agora A gente começa. inicia agradecendo a Deus, porque Ele é o dono de tudo. Tudo é para Ele, tudo é sobre Ele. E se não for o Senhor em nossas vidas, né, nós não estaríamos nem aqui. Verdade. Né? E verdade. tudo isso que está acontecendo aqui é porque Ele tem aberto portas, Ele tem dado alianças, né? Porque grandes alianças levam a gente muito longe. Verdade. né? Tudo com a permissão dele. Uma boa aliança, uma boa amizade é muito melhor do que um tesouro, né? Então, partindo dessa premissa, eu queria trazer para vocês hoje uma palavra que está lá em Jeremias 29, 11. Porque eu sei que os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vos buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Queridos, é essa palavra que Deus colocou no meu coração para vocês, para nós, nesse dia, quando nós buscamos ao Senhor de todo o vosso coração, de todo o nosso coração, não tem como não encontrar. Então, é isso. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como que você vai receber, né? Esse onde dia, você está, de que forma você está. você vai receber, eu não sei, mas eu quero te dizer que quando você procura, isso aqui está na palavra, Deus, de todo o vosso coração você vai encontrar, porque só Ele sabe os pensamentos que tem sobre a sua vida, mais ninguém, verdade, tá bom? É verdade. E assim começamos, né? Vamos Pois apresentar nossa convidada. Agora vamos Obrigada, apresentar, Jesus! Vamos apresentar essa mulher linda, tá bom? Começa assim, hein? Linda, inteligente, Pilar Victor. Nutricionista infantil e terapeuta alimentar. Eu tô com o olhinho assim porque eu não botei o óculos, né, em episódio nenhum, que eu tô tentando ler, mas a idade, aquele negócio. Pós-graduada em nutrição no TEA e no TDAH. Falei certo? Sim. E nutrição materno-infantil. Especialista em dificuldades alimentares e terapia alimentar com formações nacionais e internacionais, aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulin, que fala, falei certo? Isso. São Paulo. Palestrante e professora de pós-graduação, mentora de Nutris. E assim a gente apresenta a nossa doutora Pilar Victor. Ai, gente, obrigada por estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder dividir um pouquinho da minha experiência, do meu tempo aqui com vocês, para poder explicar um pouco sobre esse mundo que é a nutrição infantil. Você é muito chique, gente. Ai, gente, internacional, gente, é muito chique. Então, vamos começar a nossa perguntinha. O que fazer quando meu filho não quer comer e não quer provar novos alimentos? Pro desespero da mãe. Gente, essa pergunta vale $1 milhão, né? Para falar a verdade. Porque, realmente, na verdade, introduzir um novo alimento
para os pais é algo bem desafiador. Inclusive, por isso surgiu a terapia alimentar, que eu vou conversar com vocês depois mais à frente sobre isso. Porque o grande desafio dos pais não é quando a Nutri prepara um plano alimentar e já pede para que eles executem. A dificuldade é como fazer isso. Exatamente. É exatamente essa a parte principal. Coisas que eu poderia tentar, em resumo, falar de um universo inteiro. Coisas que a gente não deve fazer. De cara, pedir que a criança prove. Esse é o pior de todos os erros que todo mundo comete. Por quê, gente? É muito simples. Quando a gente fala assim para a criança, querido, filho, prova, você vai gostar, prova porque é gostoso. Quando você fala a palavra prova, você ativa no subconsciente dessa criança um sistema de alerta. Então, é como se ele estivesse entendendo que vai vir aí algo que é o quê? Algo que é... Pode ser bom ou pode ser ruim. Isso, mas na grande maioria das vezes eles interpretam como sendo algo ruim. Algo que é penoso, algo que é novo, algo que é desafiador. Quase então, um castigo, né? Exatamente. Então, o ideal... Eu fiz tudo errado, então, até hoje. Todo mundo fala isso. Gente, cara, mas é instintivo, tá? Então não tem, assim, de verdade o que é certo ou errado no sentido do que os pais fizeram, porque é instintivo e a gente faz com amor. Até porque você fica, meu Deus, não é possível. Como é que essa criança não vai provar um negócio que é delicioso? Mas ele não consegue entender. Então, eu preciso que vocês entendam, quem está aí em casa, que não é fácil e que não é besteira. A primeira coisa que os pais precisam colocar na cabeça é que o que o seu filho está passando é realmente um impedimento e tem coisas por trás, mais enraizada do que simplesmente uma birra, tá? Okay. Provar, então, a gente não vai falar. E aí, Pilar, então, o que a gente vai falar? Você não vai falar provar, vai falar o quê, de fato? Vamos tentar dar o quê? Passar para essa criança as características do alimento de forma indireta. Porque o cérebro ele não vai pescar o que você quer fazer. Então, ao invés de você falar, prova fulano, você vai falar, filho, vamos ver se esse salgadinho, essa comida, Sim. se ele é doce ou salgado. Vamos ver se ele faz creque. Será que ele vai ficar pintando a nossa língua? E aí vocês podem utilizar... Uma coisa lúdica. Exatamente. Lembra que a neurociência já diz que toda vez que a gente precisa ensinar alguém, seja na alimentação, seja no que for, tá, gente? Você precisa trabalhar com o lúdico. É brincando que se aprende. Então, se é brincando que se aprende, de que forma a gente vai ensinar o nosso filho a comer? Brincando. Então, essa é a primeira etapa, assim, que eu acho que é o primordial. Se todos os pais parassem de falar isso e trabalhassem em cima dessa pequena coisa que eu tô falando aqui, já vai fazer uma diferença absurda. Em cima da pergunta da Vanessa, eu queria... uma curiosidade, né? Porque a Sofia... A minha filha tem 14 anos, nunca bebeu refrigerante até hoje, porque eu nunca ofereci. E sempre disse que ia cair os dentes, ia ficar imensa, ia não sei o que, nananã. Deu uma traumatizada e, graças a Deus, ela nunca bebeu refrigerante até hoje. Eu nunca tinha dado biscoito recheado, nada disso. E sempre oferecia o brócolis como uma árvore. O outrozinho, que é a árvore mais verdinha, clara, couve-flor, era a prima do brócolis. Então, na hora do lanche, que muitas mães davam um copo de coca e um pacote de biscoito recheado, eu dava a árvorezinha. Ela comia todas as verduras e todos os legumes. Tomate, cebola, era como se estivesse comendo. Exatamente. Chegou um momento que, mesmo ela comendo disso tudo, provando disso tudo, simplesmente ela teve pavor a tudo isso. Hoje, a gente quase esgana para comer o feijão, o arroz, o macarrão, o frango, a carne e a batata frita. Como é que é isso? Se até os 7 anos comeu de tudo. Então, que era saudável. Sim. Pega um trecho do que você falou. Pilar, eu falava que caía os dentes, fazia isso e tal. Você não criou o que a gente faz na terapia, por exemplo, que é o criar do comer natural e prazeroso. Ela foi, comeu e tal, ou por medo, ou por qualquer coisa que fosse, mas ela não tinha prazer no comer. É o prazer no comer que a gente precisa trabalhar, entendeu? Entendi. É o comer de forma prazerosa. Gente, olha só, pensem comigo. Existe coisa mais deliciosa nessa vida do que você comer?
Existe Eu amo viajar. comer. Não, sim, mas comer. comer, de fato, principalmente o que a gente gosta, libera hormônios do prazer. É realmente, não é só fisiológico, ele precisa ser prazeroso. Comer social, num evento. Se você vai num evento, o que tem? Uma boa comida. Se você vai num casamento, comida. Se você vai em qualquer lugar, a comida sempre está atrelada. Então, a gente precisa entender e modificar isso, entendeu? No caso dela, pode ter sido sim isso que aconteceu, mas via subconsciente. Você vai falar assim, meu Deus, então eu errei lá atrás, da forma como eu fiz. Tudo bem, ok, vamos considerar que sim, mas não foi isso que definiu um todo. Porque mesmo que você tivesse falado isso tudo, se aquilo tivesse entrado de forma intrínseca dentro dela com um prazer, nada disso teria acontecido, entendeu? Entendi. Então, é nisso que a gente tem que cavar. Tentar trazer esse comer de uma forma saudável, lúdica, mas, ao mesmo tempo, prazerosa, entendeu? Algo natural mesmo, que faça parte de uma memória positiva alimentar pra gente. Entendi, É verdade. entendi. E existe algum tratamento para isso? Como é que funciona? Gente, essa pergunta é melhor também. Então, hoje em dia, né, até naquela hora que vocês estavam fazendo a apresentação, Pilar tem informações nacionais e internacionais. Por que internacionais? Não é porque a gente quer fazer coisa de fora e não valoriza o que tem no Brasil. Muito pelo contrário. É porque a gente, de fato, não tem hoje, agora até tem mais, mas há 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o que a gente chama de terapia alimentar, não se falava nisso. Sim. E poucas pessoas conhecem. Vocês, por exemplo, não conhecem o que eu só é. conheci através de você. Então, e nada mais é do que é a terapia. Se a gente vai falar a palavra terapia, é um processo terapêutico, algo de, vamos botar assim, de repetição, de tratamento mesmo. E o que a gente faz na terapia alimentar? Eu, como nutricionista, mas pode ser qualquer profissional da área da saúde que trabalhe com alimentação, tá? Com atividades de vida diária e por aí vai. Eu, como nutri, eu trabalho educação nutricional, que é para a criança entender a importância do comer, do que está comendo. E daquele alimento. Exato. E também o quê? O comer social, que a gente chama de nutrição comportamental. Então, o comportamento alimentar daquela criança com base naqueles alimentos. Então, na terapia, a gente trabalha o quê? A gente trabalha o prazer do comer. É a criança preparar os alimentos, ela tolerar. Gente, eu pego crianças atípicas, né, com alguma questão, com algum atraso no neurodesenvolvimento, ou crianças sem nenhuma questão de atraso, tá? E o que mais acontece é de eu pegar crianças, por exemplo, no consultório, que não toleram alimento no ambiente. Então, a mãe está cozinhando aqui na cozinha, a criança está lá no quarto já desesperada, fazendo ânsia de vômito. Meu Deus. Exatamente. Então, o que a gente tem que entender? Que o comer, antes do comer em si, a gente tem 5 etapas antecedentes, que é o tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar e comer. Então, quer dizer que eu tenho aí muitas etapas dentro dessas. Quando eu falo tolerar... Produção, preciso de legenda nessa... Repete, Pilar. Eu vou falar, Queremos legenda nesse pedaço aí. Eu falo rápido. Virada no 360. A produção vai colocar legenda nisso aí, vai. Vamos lá, gente. Tolerar, cheirar... Não, tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar para depois ter o comer. Então, vamos lá. Trabalho, hein? Muita coisa. Tolerar. O que é o tolerar, gente? É tolerar o alimento próximo da mesa, tolerar o alimento no ambiente, tolerar o alimento do lado do prato, tolerar o alimento dentro do prato, encostando em outro alimento. Conseguem observar como é complexo? Sim. Tá, tolerar e interagir. É o quê? É a participação do processo, seja de você estar lavando o alimento, preparando uma receita, botando a comida da casa. É exatamente essa interação. Nem sempre ela toca, nem sempre a criança toca no alimento, tá, gente? Mas nesse momento da interação, o que ela faz? Ela está próximo. Aquele alimento ali, ele está sendo incluído. E o que é o importante, vamos botar assim, que ele fique cada vez mais próximo dela, tá? Tolerar, interagir, cheirar. Cheirar não precisa você trazer o alimento para perto do nariz, mas só o cheiro no ambiente, o cheiro próximo. Tem crianças, gente, que eu preciso trabalhar com óleos essenciais, tá? Para poder mascarar inicialmente o cheiro daquele alimento, para daí depois eu ir tirando o óleo e deixando mais o alimento e ela se autorregulando com base naquele Por exemplo, eu não consigo tolerar de jeito nenhum o cheiro de fígado, bife de fígado. Amo. Então, eu não consigo. Se eu chegar no ambiente
e tiver cheiro de fígado, me dá náuseas. Exato. É uma forma horrível. Como Então, pode, né? Exatamente. Eu ia Eu trabalhar, amo, eu ia amo, trabalhar, na época eu trabalhava à noite no hospital, eu já chegava a gente tinha entrada perto da cozinha. Isso que eu ia falar, da Quando eu copa, já cozinha. chegava, às vezes, cheia de fome, que eu já vinha de um outro plantão para esse, que eu já chegava e já sentia aquele cheiro de fígado, acabava comigo. Eu já ia pro Acredito. banheiro mesmo, E aí, passava mal, de verdade, eu não consigo. Vanessa, isso Eu é olho aquele muito fígado, certo. me dá, só em olhar me Sim, dá náuseas. náusea. Então, e isso é muito certo. Por isso que eu falei pra vocês naquela hora. Eu tenho probleminha? Não, então. Eu quero saber se eu tenho probleminha. Vamos lá. Inclusive. Tenho Na mais ve- esse? Não, na verdade. É mais esse agora que eu descobri Possivelmente, agora. então, possivelmente pode ter sim, tá? A gente Deus. tem, na verdade, a gente pode apresentar algum transtorno, alguma disfunção, sim, mas a gente pode apresentar também uma hipersensibilidade para determinados, vamos botar, sentidos. Então, você pode ter uma hipersensibilidade, vamos botar, olfativa, outros têm uma hipersensibilidade auditiva, então não consegue ficar em lugares com muito barulho. Ah, eu tenho muito problema com o cheiro mesmo. Então, isso É. realmente pode Eu acontecer. com barulho. Pilar, mas é algum problema? Não, há nada que você não consiga se autorregular e automodular. Porque nós já somos adultos, a gente já aprendeu. Uhum. Só que imagina você uma criança que ainda está em fase de desenvolvimento, e principalmente quando se fala de crianças que são autistas, que já se desregulam e tem isso mais aguçado. É. Então, realmente é muito difícil. A gente precisa muito trabalhar com essas crianças para que a gente consiga trabalhar em cima dessa autorregulação. Hoje, aqui no Brasil, quem é o profissional que melhor vai dar esse suporte é o terapeuta ocupacional, que é a pessoa e um terapeuta ocupacional que trabalha com um negócio chamado integração de aires, tá? Integração sensorial de aires. Esse profissional, ele trabalha com essas modulações dos nossos sentidos e sistemas. Então, ele me dá subsídios, por exemplo, quando a minha criança está em terapia alimentar, entendeu? Então, gente, olha como é complexo. Complexo. A gente ainda tá no Demais. terceiro, que é o cheirar. Exato. Então, vamos lá. Tolerar, interagir, cheirar, tocar. Tocar é não só com as mãos, como também tocar com o pé, próximo da bochecha. Se pedir para botar, por exemplo, um alimento aqui para ficar próximo do nariz e boca. Pedir para poder dar por exemplo, pedir para dar um beijinho. Tudo isso já é um toque. Quando a gente fala em toque, a gente já pensa em tocar com a mão. Sim. Mas não, é tocar o alimento na pele. Corporal, né? Exato. E lembra que mãos e pés a gente tem muitos sensores, mas boca é infinitamente maior. Sim. Então, como é que eu vou conseguir fazer com que essa criança coma o alimento se ela não consegue nem tocar nele? Uhum. Então, são coisas que a gente vai trabalhando. Então, vamos lá. Tolerar, interagir, cheirar, tocar. Provar e comer. Provar é um infinito de coisas. Porque eu posso provar dando beijo, dando pequena linguada, dando 3 linguadas, linguada profunda, pedindo para segurar com o dente, pedindo para mastigar e cuspir, pedindo para mastigar e tomar um gole d'água. Olha quantas Eu já tô formas. cansada. Eu tô aqui já exausta. Morta com farofa. Se eu tô tivesse morta que com passar farofa. por isso. Exato. Tô aqui, tô Mas exausta. olha só, é Tô isso. sem energia agora. Então, é isso que os pais sentem. E Maria isso. Antônia pequenininha que botava sopa na boca, eu tô querendo, comeu tudo, bonitinha, bebezinha, daqui a pouco ela fazia assim, ó. Não, Ela eu guardava não tive, tudo aqui na boca. e Eu não- jogava eu só tudo assisti- na Eu minha só tive cara. esse problema porque ela teve refluxo. Não, a Maria Antônia mas foi tinha. por 3 meses apenas. Tudo que a gente dava para ela, Ia. tudo super vomitava. natural, Aham. ela comia e comia bem. Depois dos 7, 8 Aí anos, começou. foi que ela passou a escolher o que queria comer. E eu me perdi, não te conhecia, Pilar. Entendeu? Me perdi. No e meio aí, do caminho aí. no meio do caminho, come bem um bife, come bem um frango, um arroz, um feijão, um purê, ela ama, estrogonofe, ama. É. Mas o que ela comia muito, ela come todas as frutas, desde que seja tudo já cortada em quadradinho. Ela não gosta de nada misturado, porque eu sempre ofereci fruta, então ela come todas as frutas. Mas o alface, a cebola, o tomate, as verduras, os legumes, desde os 7 anos. Parou, acabou. Você estava onde, amor? Que eu não- João, engraçado, João Tava come onde? tudo. João come tudo. Brócolis, alface, não Aí, sei o que, coisa couve, linda. Tá não sei quantos o que. anos? 8. Ele lava o alface comigo, ele já vai pra cozinha comigo fazer arroz.
Ele já Então, quer, mas ele já você tem já- essa interação. Então, mas mas você a já parte trabalhou. dele. Mas Então. parte dele. Então, mas isso é muito importante. Por exemplo, existe sim aquelas crianças que não vão passar por isso, Maria gente. Antônia vai pra cozinha só fazer bolo de caneca. Então, olha só, mas Maria Antônia tem já a questão do TDAH atrelado. Crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento, elas tendem a ter questões alimentares agregadas. Certo. Isso já é estudo Ela já mesmo. teve alergia a leite, ela tinha alergia a tudo. Sofia Né? também. Então, e crianças que tenham... Teve 4 pneumonias e a gente não sabia que era por conta da de alergia. intolerância à lactose. Então, Ficou internada. Você lembra disso? lembro. Isso daí, alergias alimentares, vamos botar assim, intolerâncias alimentares, alergias tardias, hipersensibilidades alimentares também contribuem para quadros de seletividade. Porque vocês lembram que eu acabei de falar de que tudo tem ligação com o subconsciente? Sim. Então, ela sentiu dor, ela sentiu desconforto. Então, como é que Sim. você quer que ela tenha prazer com comer se ela sentiu dor? Mas como é que elas têm prazer de comer uma comida japonesa? Então, na verdade... Porque lá em casa é loucura. Mas eu olha tenho só, que ter um pote, japonês. pote de Isso. Nutella. Aí é Então, legal, né? Com certeza. Eu tenho que ter um japonês lá em casa. Mas pra olha fazer. só, lembra que ela tem prazer em comer coisas que ela se sente segura. Ah, sim. Sim. O que ela se sente segura, ela vai comer horrores. Agora, o que é novo, que é o desafio. Entendeu? O que não é, por exemplo, prazeroso é o desafio. Isso traz prazer para ela e é gostoso. vamos botar Banana assim. também, 2 quilos cada 2 dias. Então, pelo menos ela aceita uma fruta, né? Os dois. Não, ela come vai ter fruta. que vir lá para mim, gente. Elas Ela comem vai para fruta. mim, com vai. certeza. E vem cá, tomar medicações com finalidade de abrir apetite, funciona? Gente, então, na verdade, isso é bem controverso. Assim, não é nem controverso, para falar a verdade. Ele é bem já certo É de assunto que... para mais de metro. Aqui. Porque, na verdade, por exemplo, a gente tomou muitos... Biotônico, Fontoura. Aí depois vira, Abertores, fica com apetite. 280 quilos quando faz Então, 25 anos. É isso que eu ia falar. A gente tomou abridores de Eu apetite tomava aqui assim, ó. lá atrás da nossa infância. Só que a gente não sabia que ele abriu o apetite para aquilo que a gente já come. E não para aquilo que a gente não come. Aham. Então, esse é o nosso problema. Ele abre apetite? Uau, abre. Só que ele abre apetite para você aumentar o consumo daquilo que você já gosta, já come, já consome. Agora, ele não vai ser um milagroso que vai fazer sua criança comer O lá. biotônico Fontoura, acho que tinha álcool, né? Gente, Cara, aquilo tinha um a álcool. composição... Era igual Listerine. Então, a composição é bem Não complicada. tinha um álcool? Acho que tinha álcool. Ficava Gente, meio e a chapada. criança Eu não- tomei, tá? Eu Não, também. E a criança não engordava naquele período. mas deixava pra engordar 20 anos depois. depois virava um negócio imenso. Por isso que eu tô Não falando. serviu pra mim, não. Não- Gente, você sempre foi claro, slim. né? Ela deve ter alguma coisa lá, né? ela sempre foi No slim. metabolismo. Mas, na verdade... Adotada, deve ser adotada. Hein? Só pode. Slim a vida inteira. O que eu acho, é o que eu falo para vocês. Tudo está voltado no comportamento alimentar. Ponto. Isso daí é básico. É o comportamento alimentar que vai definir efetivamente o que essa criança no futuro vai comer ou vai ser, entendeu? Nesse sentido. Sim. Então, esquece. Não contem com isso, porque não vai dar certo. Agora, Não vai. sim, você atende muitas crianças autistas, Sim. né? Existe regra, existe exceção. Como é que é isso? Toda criança autista, ela vai ter problema alimentar? Não, não vai ter. Mas a grande maioria, sim. Já existem estudos via PubMed, qualquer Google acadêmico desses da vida que vocês forem pesquisar, vocês vão ver que já existem dados que mostram que de 75% a 80% das crianças com autismo terão questões alimentares. Não está ligado ao autismo em si, e sim ao que eu acabei de falar naquela hora para vocês, da disfunção sensorial. Crianças autistas, eles possuem muitos transtornos sensoriais, disfunções sensoriais. Então, é isso que acaba acarretando a seletividade alimentar, porque ele acaba só tolerando um determinado alimento de uma determinada textura, então isso acaba fazendo com que E a até maior descobrir, né? incidência... Exato. É. Então, é basicamente isso. Nem todo autista será seletivo, tá? Tá, ok. Então, por que estamos tendo tantas crianças com dificuldades alimentares hoje em dia? Você acha que é por conta dessas questões né, acarretando aqui a pergunta, dessas disfunções, né, neurocerebrais também Sim. e tal? Ou por conta dessa questão dos fast foods, dessas Na coisas da comida mais rápida? A facilidade, A né? facilidade da gente acabar tendo falta de tempo e a gente acabar já oferecendo muito rápido, né? Sim, a com comida facilidade. com facilidade, a comida mais
fácil. Então, assim. na verdade, a gente tem vários fatores aí. A gente tem a questão desse fator tempo, então acaba que os pais acaba contribuindo para que os pais desembalem mais do que, no caso, produzam, né? Que comprem comida ou que façam a comida. Isso é um fator que vem influenciando de forma negativa. Fast foods, a existência de muitos fast foods, isso vem influenciando negativamente, diretamente. Agora, tem um outro detalhe também muito importante, que se a gente observar, depois da pandemia, a gente teve muito mais crianças com seletividade alimentar. Verdade. Certo? Mas, na verdade, não era bem que teve mais. Teve, sim, uma influência, porque nesse tempo que a gente estava em home office, na loucura, naquela correria, você acabava também dando qualquer coisa que tinha em casa ou que era mais rápido, e isso acabou contribuindo. Mas, contudo, todavia, existiam crianças que já estavam no quadro, mas os pais não viam. Não percebiam. Vocês entendem? Então, a partir desse momento, eles conseguiram ter mais visão e mais clarividência do que estava acontecendo e que eles não tinham ciência. Sim. Porque nem sempre o colégio passava, caso era aquela criança que ficava sim, integral. Sim. Então, eu não digo, talvez, que tenha sido muito mais isso, mas é que eu acho que as pessoas agora começaram a cair a ficha. Sim. Então, elas tiveram mais consciência do que realmente era necessário trabalhar para poder quebrar isso. Agora, gente, sim, tem uso de transgênicos, tem uso de muitos agrotóxicos, essas coisas todas Tudo conta, influenciam. né? E tá? o vilão que a gente ama, a salsicha. Esses dias eu fui no mercado com o João comprar salsicha para fazer cachorro-quente no aniversário dele. Aí a gente tinha visto uma reportagem dizendo que a salsicha, né? Nitrito, péssima. nitrato, né? Aí ele olhou para o homem assim, da açougue e ele falou assim: moço, me dá 1,5 kg de salsicha para minha mãe, mas vou te falar uma coisa. Isso dá câncer. Tipo, câncer eu vou consumir mesmo assim. Aí ele falou assim: minha mãe está comprando isso, mas vou te falar, hein? Isso dá câncer. Avisa para as pessoas que isso dá câncer. Ai, meu Deus do céu. Falei, João, pelo amor de Deus. Ele Fica não quieto, comeu. menino. Não se contentou. Aí eu, filho, mas uma vez ou outra pode, só não pode sempre. Ele, não, mas isso dá câncer. Não vou comer isso não. que isso dá câncer. Pilar, assim, esse seu trabalho, essa sua escolha é incrível, né? E é um leque que mais uma a gente podia ficar aqui hoje a tarde inteira, a falando. madrugada inteira, porque são milhões de dúvidas. Mas, né, as pessoas vão assistir, vão marcar a consulta, porque elas têm que ir lá. Conhecer a E oficina, aonde, né? aonde você atende? Então, aqui hoje eu sou de Niterói, né? Aqui eu atendo hoje no Multicenter e também no centro de Niterói. Então, quem é de Caraí, a galera que é mais Sim. pro outro lado, às vezes até do Rio também, eu tenho Sim, pacientes do Rio, sim. vão vir para mim lá no centro. E quem é daqui da região oceânica, tem um Multicenter também que dá uma suporte porque para vocês. no dia que for ao ar, vai estar lá o seu arroba, o telefone de contato, para que as pessoas possam marcar. Porque, gente, todo mundo tem um filho, todo mundo tem um filho com dificuldade para comer. É verdade. Ele não precisa ser um autista, TDAH. um TDAH. Todo mundo vai ter um filho com problema para se alimentar. Eu acho que é 1 em 1 milhão que come de tudo, sem problema nenhum, na paz e no amor. Então, eu acho que a entrevista de hoje foi muito válida. Interessante, que vale ressaltar, é que eu achei muito legal que você fez colônias de férias, né? Isso. Ela fez uma colônia de férias com as crianças. Sim, só com alimentação saudável. Sim. É porque pra nem todo ensinar, mundo... fazendo Isso. bichinho, não sei o quê. Então Foi fica muito uma legal. sugestão. Vamos fazer uma colônia de férias agora nas férias de julho. Vai ter, gente. Não, peraí, dá licença. Para aborrecentes. Não vai ter, é verdade. Uma boa ideia. Olha Eu só, achei muito vai legal ficar rica, porque eu vou ligar para todas as mães das amigas da Sofia Que passam pela mesma Pelo coisa. amor de Deus, É. porque os adolescentes eles estão comendo muito Mal. piores do que as É, crianças. E olha só, os É. adolescentes são muito esquecidos, gente. Você não vê ninguém trabalhando com adolescente assim, Sim, nessa sim, pegada. verdade. Exatamente. É. E o profissional esquece do adolescente e o adolescente também Se esquece deixar, minha que filha tem só que quer, comer. só quer Sim. tomar leite. No outro dia perguntou, não tem miojo nessa casa? Eu falei, Eu não oi? compro, eu não compro mais miojo. É. Primeiro porque eu adoro, aí eu já não compro. Aí assim,
Pra não Ué, ter gente, ruim. a gente trabalha com a verdade. É verdade. Eu adoro miojo. Aí eu não compro porque verdade. agora eu falei nugget também não entra mais lá em casa. Aí, mas João, é mas a eu adoro melhor nugget. técnica. Gente, mesmo. nugget, ó, É. pelo amor de Deus, Aí- tudo menos nugget na vida dos Sim, filhos de aí vocês. eu deixei de comprar. Aí quer dizer, aí tem a salsicha agora que João falou que dá câncer. Não, a pô. salsicha é péssima. Acabou. É o Então, último assim, consumo. Pelo amor de Deus, tá passando fome, morrendo, pega uma salsicha e come. Mas Olha, então, foi maravilhosa, é né, tudo essa ruim, mas é tudo entrevista. bom, né? Eu costumava dizer, e tenho até vergonha de falar isso na frente de duas nutricionistas, porque nós temos uma aqui. Marina. Marina, aqui no nosso estúdio. Eu costumava dizer assim, na hora que eu ia fazer dieta, né, para treinar, coisa e tal. Tudo que for bom, cospe, porque engorda. Porque, e de verdade, porque Sim. tudo que eu amo, tudo que me dá prazer de comer é maravilhoso, é o que me engorda. Tudo que eu não suporto é o que me faz bem. e o que me faz emagrecer, é o que faz o meu cabelo ficar viçoso. Como é que pode, né? Mas é. Mas eu Mas, como bem, enfim. eu gosto de fruta, eu gosto de legume, Eu também, verdura. também, eu eu como também. bem, eu não tenho muito problema com isso, não. Mas eu gosto. Eu como de tudo, na verdade. né? Mas gosto de miojo. Aí eu não compro, porque Não, eu mas- já defini que Isso. lá em casa não entra mais. Isso daí é uma dica, assim, É. finalizando mesmo. Não compre para sua casa aquilo que você sabe, Sabe que que vai não é fazer para mal. consumir. Sim, É sim. verdade. Não compre. Amiga, maravilhosa. maravilhosa. Conhecer Ai, a Pilar. Foi tudo muito legal. Muito bom. Muito Vamos fazer bom. nosso brinde. Tá aqui, ó. Ó, que muito Deus bom ter você abençoe aqui. a Deus todos abençoe. vocês. Obrigada. Obrigada, por amigos. mais um episódio, Mais né, um Vanessa? episódio. Pilar, foi um Obrigada, prazer gente. Volte imenso sempre. receber você. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, beijo. Beijo.